Capítulo 8. Deus não se atrasa. Há 2000 anos, Jesus predisse que voltaria. É muito tempo. Por 2000 anos, seus discípulos têm esperado seu retorno. Da nossa perspectiva, pode parecer que há um atraso na volta de Cristo. Mas Deus tem uma perspectiva diferente. Seus propósitos não conhecem pressa nem demora. Neste capítulo, examinaremos o calendário divino de eventos e descobriremos um incrível cumprimento profético. Deus enxerga o quadro completo enquanto nossa visão é limitada. A Bíblia não nos diz a hora ou dia exatos da segunda vinda de Cristo, mas indica eventos que ocorrerão ao longo da história. Por meio deles, sabemos que estamos nos momentos finais da história. Há uma notável profecia no livro de Daniel que revela um calendário de eventos que cobre 2300 anos. Essa profecia descreve acontecimentos relacionados com a vinda de Jesus à Terra pela primeira vez, mas também com sua segunda vinda. Daniel, oração e profecia. Daniel era um estudante dedicado da Bíblia. Enquanto estava cativo em Babilônia, estudou os escritos do profeta Jeremias, que havia predito 70 anos de cativeiro dos judeus naquele império pagão. Daniel entendeu a profecia de Jeremias. Ele sabia que o período de 70 anos estava chegando ao fim. Também tinha confiança de que Deus era o mantenedor do pacto e que tinha um calendário divino. Mesmo assim, estava preocupado, pois não vira o cumprimento da profecia. Então Daniel começou a orar. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e misericórdia para com os que têm, aguarda os teus mandamentos. Daniel capítulo 9, verso 3 e 4. O cumprimento da profecia de Jeremias. Os 70 anos de cativeiro de Israel estavam chegando ao fim. Daniel orou a Deus, o mantenedor do pacto. Os seres humanos não têm ideia do que há no futuro. Também não têm poder para alterá-lo. Não há nada que possamos fazer para mudar o grande panorama dos eventos divinos que se manifesta por séculos e milênios. O grande Deus do céu é suficientemente sábio e poderoso para fazê-lo. Na oração de Daniel, o profeta apresenta uma crônica dos pecados de Israel e passa a descrever as razões para o sofrimento e o cativeiro do povo. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Daniel capítulo 9, versículo 13. Às vezes, Deus nos ensina na tristeza o que não aprendemos nos dias de alegria. A história de Israel é um exemplo disso. Quando a nação foi obediente a Deus, ela desfrutou suas ricas bênçãos. Quando o desobedeceu, perdeu o favor divino e passou por cativeiro, servidão, tristeza e desapontamento. Que exemplo para nós! As maiores alegrias e bênçãos da vida nos vêm quando servimos ao nosso Criador. O futuro revelado. Daniel continuou buscando a Deus em oração para que o Senhor respondesse a seu sincero desejo de que o povo de Deus retornasse a Jerusalém. O profeta queria saber quando seria permitido que seu povo voltasse para a terra de origem para ali adorar a Deus. Enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel chegou em resposta à oração. O profeta diz: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer-te entender o sentido. Daniel capítulo 9, versículo 21 e 22. Gabriel deixou Daniel maravilhado ao lhe revelar uma resposta muito mais ampla do que ele poderia ter imaginado. O anjo Gabriel conduziu Daniel através da linha do tempo.
revelando não a restauração de Jerusalém, mas apresentando a verdade sobre a vinda do Messias e dando as datas exatas do começo do seu ministério e de sua morte cruel. Depois o levou até séculos futuros, revelando a abertura do juízo de Deus no céu. Essa maravilhosa profecia é uma crônica minuciosa do futuro que somente Deus podia conhecer. Após a oração de Daniel, no capítulo 9, o anjo Gabriel retoma a explicação da profecia apresentada no capítulo 8, que havia ficado sem conclusão. Portanto, o que Gabriel explica neste capítulo deve ser parte da profecia anterior no capítulo 8, ou seja, a visão dos 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, versículo 14, e da purificação do santuário, que se aplicaria de acordo com o anjo ao tempo de fim. Há quem acredite que os 2.300 dias são literais. Eles creem que a figura do chifre pequeno em Daniel 8 esteja relacionada ao líder militar da dinastia Seleucida Antíoco Epifânio, pois foi ele quem atacou Jerusalém e maculou o templo judeu. Mas o que a Bíblia ensina? A palavra de Deus deixa tudo claro. Gabriel diz que a visão se refere ao tempo do fim. O Antíoco certamente não viveu no tempo do fim. Em Daniel 8, Gabriel começa sua explicação da profecia do 2.300 dias. Ele descreve o carneiro, que representa a Média Pérsia, e o bode, que representa a Grécia. E prossegue explicando o chifre pequeno, que é a Roma pagã. Depois descreve um poder político-religioso que se levanta de Roma, o qual estabeleceria um sacerdócio terrestre e mudaria a lei de Deus. Então, quando ele está pronto para explicar o tempo da purificação do santuário, algo acontece a Daniel. Note o que ocorre a seguir. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Verso 27. Daniel ficou sobressaltado e confuso com aquilo que o anjo havia mostrado a ele, a ponto de desfalecer. Na parte final do capítulo 8, podemos perceber que o profeta não entendeu essa visão e precisou da ajuda de Gabriel. A explicação da visão. No capítulo 9, Daniel orou. Ele não havia compreendido o mistério dos 2.300 dias. Então, o que aconteceu? Gabriel apareceu e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Verso 22. No verso 23 ele continua: assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Que ânimo deve ter trazido a Daniel o fato de saber que era muito amado. Você já desejou pertencer a algum lugar? Você já desejou um lugar perto do coração de Deus para chamar de lar? Você já teve a sensação de que neste mundo você não está em casa? De joelhos dobrados, enquanto oramos, Deus sussurra ao nosso ouvido como sussurrou a Daniel: você é muito amado, você tem um lugar em meu coração. Gabriel continua a explicação em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ele continua explicando essa notável profecia no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Com divino discernimento, a profecia revela datas específicas na linha do tempo messiânica. A primeira parte dessa profecia se relaciona com o povo de Deus, os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aprendemos anteriormente que, na profecia bíblica, um dia profético equivale a um ano literal. Agora, entenda bem, quando a Bíblia faz referência a um dia, esse dia é literal. Por exemplo, o livro de Gênesis diz que a tarde e a manhã formaram o primeiro dia, um dia de 24 horas. Mas, quando estudamos os símbolos da profecia, as coisas nem sempre são o que parecem ser. Alguma vez, ao andar pela rua, você viu um leão com asas de águia ou um leopardo com 4 cabeças e asas?
Quando fica óbvio que os símbolos são representações, então os períodos de tempo também são representações. Em Daniel e Apocalipse temos um período de tempo simbólico e imagens igualmente simbólicas. Portanto, na profecia, um dia equivale a um ano. Se há 70 semanas proféticas, há 7 dias na semana, 7 multiplicado por 70 é igual a 490. 70 semanas são compostas por 490 dias, e um dia profético equivale a um ano literal. Nesse caso, 70 semanas representam 490 anos literais. 70 semanas ou 490 dias, anos, aplicam-se à nação judaica e à vinda do Messias. Elas foram determinadas para o povo de Daniel, os judeus. O que significa a palavra determinadas? O livro de Daniel, no Antigo Testamento, foi escrito em aramaico e hebraico, uma interessante palavra hebraica, shatá, que foi traduzida como determinadas. Uma tradução literal dessa palavra significa apartar ou separar. Gabriel disse a Daniel que 490 seriam apartados ou separados de 2.300 anos. Esses 490 anos, a primeira parte do 2.300 anos, aplicavam-se aos judeus. Gabriel continuou sua explicação dizendo a Daniel o que aconteceria durante o período de 490 anos. Essa é uma emocionante profecia que mostra com precisão que Deus faz as coisas com pontualidade. Gabriel continuou a explicar a profecia para Daniel, mostrando a ele quando começaria esse período. No verso 25, o anjo diz: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Gabriel conhecia as preocupações do profeta com seu povo no cativeiro e começou com um evento que era realmente importante para Daniel: a ordem de restaurar e reconstruir Jerusalém. Em outras palavras, ele disse a Daniel que quando este escutasse o decreto dos persas para restaurar ou restabelecer o culto em Jerusalém, o cronômetro seria acionado. A explicação do anjo foi clara e o período de tempo específico. Quando fosse promulgado o decreto para reconstruir os muros de Jerusalém e autorizada a saída dos judeus do cativeiro para voltar à sua terra, dessa data até o Messias, o príncipe, que é Jesus Cristo, seriam 7 semanas e 62 semanas, ou 69 semanas proféticas. Quanto duram 69 semanas proféticas? Novamente, vemos que um dia profético equivale a um ano literal. Portanto, multiplicando-se 69 semanas pelos 7 dias de cada semana, temos 483 dias ou 483 anos. Desde o decreto para restaurar e construir Jerusalém até o Messias Jesus Cristo, decorreriam exatamente 483 anos. Quando foi proclamado esse decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém? A resposta está em Esdras 7. Ali vemos que 3 decretos entraram em vigor. O terceiro decreto foi promulgado por Artaxerxes. Ele teve grande significado, porque permitiu que os judeus não somente retornassem à sua terra, mas também estabelecessem o culto com sacerdócio no santuário, dando a eles a oportunidade de outra vez se estabelecerem como comunidade religiosa. O rei Artaxerxes disse: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Esdras capítulo 7, verso 13. Esse detalhado decreto continua por vários versos até que encontramos a resposta de Esdras no verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. De acordo com Esdras, o decreto de restaurar e construir Jerusalém foi promulgado por Artaxerxes no outono de 457 a.C. Desde esse decreto em 457 a.C. até o Messias, 69 semanas ou 483 anos passariam. Imagine que estejamos caminhando sobre uma linha do tempo.
Se começássemos com o decreto em 457 a.C. e dessemos um passo por ano, seguindo em frente durante 457 anos, chegaríamos finalmente ao ano zero. Mas, naturalmente, nunca houve um ano zero na história. A linha do tempo da história vai de 1 a.C. diretamente a 1 depois de Cristo. De modo que ao darmos aqueles 457 passos e passarmos pelo primeiro antes de Cristo, não passamos pelo que seria o ano zero. Em vez disso, vamos diretamente ao ano 1 depois de Cristo. Mas ainda temos 26 anos sobrando, o que nos leva a 27 depois de Cristo. Se continuarmos por 483 anos na linha do tempo, começando em 457 a.C., chegaremos exatamente no ano 27 depois de Cristo. A Bíblia diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe haverá um período de 69 semanas proféticas, ou 483 anos. Daniel 9:25. Em outras palavras, de acordo com a Bíblia, o Messias apareceria em 27 depois de Cristo. A palavra Messias significa ungido. E você sabe o que aconteceu exatamente no ano de 27 depois de Cristo? Precisamente nesse ano, Jesus Cristo, o Messias, foi batizado. Centenas de anos antes, Daniel havia predito a data exata do batismo de Cristo. Em Lucas capítulo 3, verso 1, lemos: No 15º ano do reinado de Tibério César, a história registra que o 15º ano de reinado de Tibério César foi 27 depois de Cristo. Sigamos em frente para descobrir o que aconteceu naquele ano. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21 e 22. Jesus trabalhou com José na carpintaria de Nazaré até os 30 anos de idade, quando foi batizado. Só então ele começou a cumprir seu papel como Messias, o que continuou por 3 anos e meio. A profecia bíblica de Daniel 9 havia predito isso centenas de anos antes. No calendário de Deus, os eventos acontecem da maneira que foram preditos. A crucificação profetizada. Essa incrível profecia tem detalhes surpreendentes, como vemos a seguir. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Daniel 9:26. Será cortado? O que significa isso? Significa que ele será crucificado. O verso acrescenta, mas não para si mesmo. Em outras palavras, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu a morte que era nossa para que pudéssemos ter a vida que era dele. Ele morreu por pecados não compartilhados por ele, para que pudéssemos receber gratuitamente o dom da graça mediante sua vida sem pecado. O texto também diz: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel capítulo 9, verso 26. Isso se refere à destruição da cidade de Jerusalém e do santuário terrestre por Tito no ano 70 depois de Cristo. O anjo Gabriel trouxe ainda mais revelações ao profeta. É o que vemos em Daniel 9:27. Ele, Jesus, fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. É dito a Daniel que 70 semanas foram determinadas aos judeus, e agora ele sabia que em 27 depois de Cristo, as 69 dessas semanas, ou 483 anos, estariam cumpridas. Haveria uma semana sobrando. Uma semana profética a partir de 27 depois de Cristo nos leva ao ano 34 depois de Cristo. A Bíblia diz que, em algum tempo no meio dessa semana, ou seja, no meio desses últimos 7 anos, o Messias seria crucificado. O ponto médio de 7 anos, ou a metade de 7, é 3,5. Gabriel diz para Daniel que o Messias seria crucificado em 3 anos e meio, a partir do ano 27 depois de Cristo.
Por intermédio de Esdras, sabemos que o decreto para reconstruir e restaurar Jerusalém foi proclamado no outono de 457 a.C. Em nossa linha do tempo, 483 anos nos levam ao outono do ano de 27 depois de Cristo. Em nossa linha de tempo, 483 anos nos levam exatamente ao ano do batismo de Cristo. Se avançarmos mais 3 anos e meio, a partir do outono de 27 depois de Cristo, onde chegaremos? Exatamente à primavera de 31 depois de Cristo. No meio dessas 70 semanas, no ano 31 depois de Cristo, Cristo confirmou o pacto com seu sangue ao morrer na cruz. Isso revela que Cristo, o Messias, seria crucificado, fazendo com que todos os sacrifícios cessassem na primavera de 31 depois de Cristo. Essas predições foram cumpridas em cada detalhe. Daniel, profeta, predisse que no dia da Páscoa, quando o sumo sacerdote estivesse oferecendo o cordeiro pascual perante Deus, Cristo seria sacrificado por nós. Daniel predisse com precisão o momento da morte de Cristo. Você acha que Jesus é mais que um homem bom? Sim, ele é mais que um filósofo ético. Jesus é mais que um professor de religião. Ele é o divino Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós no momento exato predito pela profecia bíblica. Nós podemos ter confiança nesse Cristo, como também podemos ter confiança em sua palavra, a Bíblia. Jesus morreu no momento exato. Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, que veio no tempo certo para morrer pelos seus e pelos meus pecados. Ele é o Salvador da humanidade. De acordo com as profecias de Daniel, o pacto de Deus com os judeus cessaria em 34 depois de Cristo. Lembre-se, a Bíblia disse que 70 semanas ou 490 anos estariam determinadas para o povo de Daniel. No fim de 490 anos, em 34 depois de Cristo, os judeus selariam seu destino como povo de Deus. Naturalmente, os judeus individualmente poderiam ser salvos depois daquele tempo. Na verdade, qualquer indivíduo, seja muçulmano, hindu, judeu ou cristão, é salvo somente por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas os judeus não seriam mais a nação escolhida de Deus depois de 34 depois de Cristo. A Bíblia revela no livro de Atos que, em 34 depois de Cristo, Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Na mesma época, o evangelho foi pregado aos gentios, cumprindo uma parte dessa impressionante profecia. O tempo do fim. Até aqui vimos apenas a primeira parte da abrangente profecia dos 2.300 anos. Observe que Gabriel não somente explicou a Daniel os 490 anos, os quais tinham relação com o seu povo, os judeus, como também o restante dos 2.300 anos, os quais se aplicam a você e a mim. Os primeiros 490 anos da profecia foram designados para os judeus. A primeira parte da profecia se encerrou em 34 depois de Cristo. A última parte dos 2.300 anos tem a ver com o povo de Deus hoje, você e eu. Diz respeito à purificação do santuário celestial e à segunda vinda de Cristo. A profecia amarra um evento que podemos ver, a primeira vinda de Cristo, e um evento que não podemos ver, a segunda vinda de Cristo. E se os eventos se tornaram realidade com impressionante precisão durante a primeira parte da profecia, o que está predito se tornará realidade durante a segunda parte dessa profecia. Retornando a Daniel 8:14, vemos, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma vez que um dia profético equivale a um ano literal, os 2.300 anos devem nos levar no tempo do fim, exatamente quando o anjo Gabriel revelou. Sabemos que os primeiros 490 se aplicam aos judeus e que determinaram que em 34 depois de Cristo. Se subtrairmos 490 de 2.300 anos, ficamos com 1.810 anos. Esses 1.810 anos se aplicam ao povo de Deus no tempo do fim. Se começarmos em 34 depois de Cristo e adicionarmos 1.810 anos, chegaremos a 1.844 depois de Cristo. Explicando de outra maneira, se começarmos em 457 a.C. e avançarmos 2.300 anos, chegaremos a 1.844.
No fim dos 2300 dias/anos, a verdade sobre Jesus, como nosso Cordeiro sacrificado na cruz e sumo sacerdote vivo, seria restaurada. À luz do juízo celestial do tempo do fim, Deus faria seu apelo final para que toda a humanidade respondesse ao seu amor, aceitasse sua graça e vivesse uma vida piedosa e de obediência. No fim desses 2300 anos literais, a hora do juízo de Deus começaria. Em breve, o grande conflito entre o bem e o mal estará terminado. Logo, os poderes do mal serão julgados e condenados. Então, o povo de Deus será declarado justo por meio da graça de Cristo. Estamos vivendo o tempo do juízo. Desde o ano 1844, Deus vem restaurando a verdade da Escritura para o mundo. Uma verdade que foi esquecida ao longo dos séculos e obscurecida por tradições humanas. Desde 1844, Deus vem restaurando a verdade de seu amor e de sua justiça. Se o amarmos, permitiremos que ele nos transforme e escreva sua lei em nosso coração, de forma que também a amemos e em nossa mente para que a conheçamos. Você pode ter ficado surpreso ao descobrir que estamos vivendo no tempo do fim desde 1844. Esse tempo parece longo, mas lembre-se de Noé, a quem Deus disse que o mundo seria destruído por um dilúvio. Noé pregou por 120 anos antes que viesse o dilúvio, mas o mundo estava sob julgamento durante todo esse tempo, pois a catástrofe era iminente. Desde 1844, a mensagem de Deus tem circulado o globo. O tempo está acabando. A profecia bíblica indica que estamos nos aproximando da vinda de Cristo. Muito em breve, nosso Senhor voltará. Como revela a profecia de Daniel, Jesus foi batizado em 27 depois de Cristo. Em 31 depois de Cristo, ele foi crucificado. O evangelho chegou aos gentios em 34 depois de Cristo. Não há nenhum equívoco na profecia. Desde 1844, o tempo vem se esgotando. Nestes últimos dias, a história da terra, o anúncio da hora do juízo é um chamado para a fidelidade às Escrituras. O anúncio da hora do juízo é um chamado para a fidelidade a Cristo. O anúncio da hora do juízo é um chamado de volta à obediência requerida por Deus em sua palavra. O tempo está acabando. Existe algo em sua vida que não esteja em harmonia com a vontade de Deus? Há alguma coisa que o esteja separando dele? Você dedica tempo à sua palavra? Você deseja conhecê-lo por meio da Bíblia? Você tem fome da verdade que está na Escritura? Você está disposto a deixar de lado todas as tradições humanas e todas as doutrinas feitas por homens a fim de obedecer a Cristo? Se esse é seu desejo, junte-se a mim nesta oração. Ó Pai, o chamado da hora do juízo é um chamado de fidelidade a Ti. Estamos vivendo na hora do juízo. O tempo está se esgotando. Cristo logo vem. Pai, queremos ser fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua verdade, fiéis a Teu Filho. Agradecemos-Te a força que nos dá para uma vida de obediência